Lucas, capítulo 8, versículo 15, que diz o seguinte: E a que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Amém? Glória a Deus. Amados, recentemente eu baixei um aplicativo no meu telefone que até então eu não possuía. E esse aplicativo ele me deu a oportunidade de rever muitas pessoas. É bem verdade que eu ainda não pude interagir, não pude conversar com 99% das pessoas que, eu não sei nem o termo que se dá, né? Que estão ali, tá? Na lista de convívio, vamos dizer assim, de interação. Então, eu não interagi com elas, até porque eu ainda não sei usar muito bem esse aplicativo. Mas o fato é que o pouco que eu passei ali, aceitando, né, convites de amizade, eu vou dizer assim, eu não sei o termo, não me lembro o termo que se dá. Eu confesso aos irmãos que eu tomei um susto. Tomei um susto e, ao mesmo tempo que eu tomei um susto, eu passei a questionar ao Senhor de algumas coisas que eu percebi e, ao mesmo tempo, me veio um grande temor. Um grande temor. Ali, nesse aplicativo, poucos, mas alguns, divulgam o Evangelho, outros, um número um pouquinho maior, fazem divulgação de algumas programações de suas igrejas, ou até mesmo suas performances no culto, seja música, seja pregação, enfim, dança, uma série de coisas. Outros apresentam ali seus trabalhos ou habilidades para poder anunciar os seus serviços. E outros também, irmãos, acabam apresentando ali suas vidas e suas conquistas. Eu vou dizer assim: suas vidas e suas conquistas. Mas por que me veio, em primeiro lugar, o questionamento e o temor? Porque muitos ali, eles estão apresentando um padrão diferente daquilo que Jesus ensinou na sua palavra e nos seus evangelhos. Ou melhor, na sua palavra e que os apóstolos ensinaram. E por que eu estou dizendo isso? Porque as pessoas que eu estou aceitando são pessoas que, em algum momento da minha vida, nós tivemos algum tipo de convívio. E a maior parte do meu convívio foi dentro da igreja. Vocês estão compreendendo agora? Por que eu me assustei? E tinha gente, e tem gente que há muito tempo eu não vejo, tem gente com quem há muito tempo eu não falo, tá?
pela questão do distanciamento natural que aconteceu. E ali eu me assustei com algumas coisas que eu pude perceber com um pouco que eu passei os olhos ali naquele aplicativo. E eu não baixei para isso, claro, para olhar a vida de ninguém, mas para aproveitar a oportunidade ali e lançar mão, né, dessa ferramenta para fazer divulgação de algumas coisas da igreja, né, para acompanhar, na verdade, porque a divulgação já vem sendo feita. E eu aproveitei também um momento para estar mais de perto, observando como funciona, enfim, mais para isso, tá? E eu pude perceber ali que muitos não estão andando como Jesus ensinou e como os apóstolos ministraram, e outros fazem questão de demonstrar isso com as suas atitudes, com as fotos que colocam, que é inevitável que você entre e talvez veja algumas coisas que essas pessoas estejam participando. E, como eu falei para os irmãos, por que me veio o questionamento e temor? O questionamento foi o porquê que uma boa parte deles não está mais servindo ao Senhor. Esse foi o meu questionamento com Deus. Sabe por quê, irmãos? Gente que passou pelos mesmos lugares que eu passei, ouviu as mesmas palavras que eu ouvi, foi ministrado pela mesma liderança que eu fui ministrado, gente com quem eu cantei, gente com quem eu toquei, seja numa banda, ou seja num culto no lar, seja na congregação, como aconteceu aqui hoje. E ali eu me assustei. Porque nós estávamos, né, alguma dessas pessoas ali, nós estávamos, eu vou usar esse termo, tá? Recebendo da mesma fonte. Nós estávamos, recebendo da mesma fonte. Não apenas nesses lugares por onde eu passei, mas inclusive aqui. Ouviram a mesma palavra, foram ministrados pelo mesmo pastor, foram corrigidos, exortados pelo mesmo pastor. E alguns deles fazem questão de mostrar o novo modo de vida, entre aspas, feliz que estão vivendo. E aí, irmãos, a minha pergunta foi: e agora? Quem será o próximo? E esse é o título da mensagem. Quem será o próximo? O texto que a gente leu fala de uma semente, ou fala de sementes. E o texto que a gente leu fala de sementes que caíram numa boa terra. Continuando aqui diz: esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom e dão frutos com perseverança. Eu confesso que eu me entristeci com algumas coisas que eu percebi ali. E o temor me veio, sabe por quê? Na verdade, já comentei para vocês. Da mesma fonte que eles estavam bebendo, eu também bebi. Por isso que eu disse que essa mensagem falou primeiro comigo. E eu me questionei: e agora? Quem será o próximo? O próximo a quê? A abandonar o barco. Como me
me doeu, como me machucou. Pessoas que ouviram falar que Cristo está às portas, que talvez tenham pregado a respeito disso, e hoje estão vivendo como se Jesus nunca fosse voltar. E aí eu comecei a questionar ao Senhor, a perguntar ao Senhor, Senhor, por que essas pessoas se afastaram? Por que essas pessoas te abandonaram? E a resposta veio na sexta-feira. Para variar, né? No encontro. Numa frase que a irmã Cláudia falou, citou. Irmã Cláudia, esposa do pastor Marconi. Ela citou essa parábola. A parábola do semeador. Ela citou um versículo dessa parábola. E na mesma hora eu falei vou até anotar aqui, porque o Senhor estava ministrando ali. Aí está a resposta do porquê essas pessoas me abandonaram. Essas pessoas estão vivendo da forma como você pôde perceber. Essas pessoas que um dia ouviram, que um dia foram ministradas, que um dia proclamavam o meu nome. Medita lá e você vai ver a resposta. Em primeiro lugar, irmãos, antes de pontuar aqui do porquê que essas pessoas estão vivendo dessa forma, nessa parábola, se a gente pega ela inteira para ler, a semente que é dita aqui significa a palavra de Deus. E, em primeiro lugar, o porquê que essas pessoas, que inclusive gente que já esteve aqui com a gente, que talvez tenha participado com a gente aqui na banda, gente que cantou com a gente aqui como congregação, que participou de alguma visita, de algum culto no lar com a gente. Primeiro, roubo da fé. Primeiro lugar, o roubo da fé. Elas permitiram que sua fé fossem arrancadas, fossem roubadas. Versículo 8 do mesmo capítulo que a gente leu, declara o seguinte: um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto do caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. E pulando para o versículo 12, diz o seguinte, já é Jesus explicando a parábola: e os que estão juntos do caminho, estes são os que ouvem o quê? A palavra. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem, crendo. Ou seja, Satanás, num momento como esse aqui, por exemplo, ele está trabalhando de uma forma furiosa, buscando aqueles que estão desligados, distraídos, aqueles que estão cocheando entre dois pensamentos, para que a palavra não entre em seu coração, porque se entrar, a palavra gera o quê? Fé. Romanos, no capítulo 10, versículo 17, fala sobre isso, que a fé é pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. A palavra também declara no livro de Hebreus que sem fé é o quê? É impossível agradar a Deus. Impossível. Se não tem fé, não tem salvação, irmãos. E Satanás trabalha exatamente para roubar isso de nós. Ele trabalha exatamente. Só que ele tem uma ajuda. Ou melhor, ajudas que são realmente complicadas. A nossa própria carne milita contra o espírito, contra o nosso próprio espírito. Satanás e o mundo trabalham para que a nossa fé seja enfraquecida diariamente.
a ponto de chegar um momento e ela não existir mais. Ele trabalha para isso. E a nossa carne, se nós permitirmos, dá o suporte que ele precisa. Já ouviu falar quando alguém diz assim: olha, meu irmão, cuidado com a brecha que você está dando. Já ouviu falar nesse termo? Irmão, não dê brecha ao inimigo. Muitas das vezes a nossa carne fornece essa chamada brecha. Quando nós deixamos de dar ouvido à palavra de Deus, quando nós deixamos de andar segundo a vontade de Deus, o inimigo se aproveita dessa legalidade para entrar e fazer arruaça. Por quê? Eu sempre costumo dizer que o maior campo que ele quer dominar, sabe qual é? Está aqui, ó, a nossa mente. Porque se ele consegue entrar aqui, trabalhar aqui na nossa mente e roubar a nossa fé, ele ganhou êxito. Ele venceu. Então a primeira coisa que ele trabalha é no roubo da nossa fé. Por isso, irmãos, nós precisamos ser cuidadosos, zelosos com a nossa fé, com a nossa vida com Deus. É por esse motivo. Porque o inimigo, ele não brinca de ser quem ele é. Ele sabe que pouco tempo lhe resta. E por isso, ele tem trabalhado ininterruptamente, ou seja, sem parar, para que ele consiga minar a fé daqueles que ainda têm resistido na presença do Senhor. Quem está em cima do muro, ele já não se preocupa mais, porque o muro é dele. Quem está trilhando o caminho da salvação, é esse que ele quer atacar, é esse que ele tem tentado atacar de diversas formas, para minar-lhe a fé, questionando: onde está o seu Deus que não vê isso, que não vê aquilo? E se nós dermos ouvidos, e se nós abraçarmos alguma ideologia antibíblica, a nossa fé começa a ser minada, roubada. Notem que aqui, nessa parábola, nesse primeiro ponto, o roubo da fé, diz que esses cuja semente caiu à beira do caminho, esses também ouviram. Na verdade, irmãos, todos os 3 casos que eu vou tratar aqui, todos ouviram. Isso me chamou a atenção. Todos ouviram. Só que esse primeiro caso permitiu que a palavra fosse levada. Versículo 12, mais uma vez. Estes são os que ouvem. Depois vem o diabo. É o próprio Satanás que se encarrega, Satanás e seus demônios, que se encarregam de trazer dúvida, questionamento. Será que a Bíblia é realmente verdadeira? Será que Deus não é mesmo um tirano, como dizem por aí? Como um podcast alguém falou, como no colégio alguém falou, como na faculdade alguém falou, como na rua, como no ônibus, como no Uber, o motorista falou? Será que esse negócio de evangelho, de cristianismo, não é mesmo uma bobagem, como as pessoas têm dito? E aí, se a dúvida entra no seu coração, o trabalho de minar a sua fé já começou. Será que Deus realmente não é um Deus que faz acepção de pessoas? Será que Deus prefere mais os homens do que as mulheres? Não, irmãos. Deus ama todos de igual modo.
Algumas culturas que trouxeram alguns problemas, mas Deus ama a todos de igual modo. E aí o roubo da fé vem por isso. Mas será que é isso mesmo? Poxa, será que Deus é mau enviando pessoas ao inferno? E uma série de questionamentos começam. E aí a sua fé vai sendo minada, vai sendo bombardeada, até que um dia você diz, eu não creio mais nesse Deus. Talvez alguma dessas pessoas que estiveram até aqui, no nosso meio, isso pode ter acontecido com alguma delas. Eu não posso afirmar. Mas o fato é que alguma coisa aconteceu dentro disso que eu vou comentar aqui, para que eles não estivessem mais conosco, no nosso meio, servindo ao Senhor, caminhando com alegria. Muita gente acha, como foi ministrado aqui, tem gente que acha que não precisa mais congregar. E o argumento é, eu faço as minhas orações, eu leio a Bíblia, eu adoro o Senhor na minha casa, eu não preciso ir para a igreja, eu não preciso da comunhão com os santos. E aí, fazendo menção ao versículo que foi citado na quarta-feira, finalzinho, diz assim, de Juízes 16, 21, entretanto, ele não tinha notado que o Senhor já se havia retirado dele. Está falando de Sansão. E Deus está comigo. Deus está comigo. Eu faço minhas orações todo dia. Aliás, eu oro muito mais do que esse pessoalzinho que vive enfurnado dentro da igreja. Talvez a pessoa diga isso. Leio isso. Tudo que você me falar eu já sei. Tem gente que fala assim. Eu não estou exagerando, não. Na rua a gente ouve muito isso, quando está fazendo trabalho de evangelização. Tudo que você vai falar eu já sei. Só que o que ele não sabe é o que Sansão também não sabia. Que se ele não está, ou ela não está andando segundo a palavra, Deus não está com ela. Talvez essas pessoas, ou parte dessas pessoas, não tenham abandonado ao Senhor por conta do roubo da fé. Talvez essas pessoas tenham abandonado ao Senhor por causa dos problemas da vida. Segundo ponto. Os problemas da vida. Versículo 6 diz assim: e outra caiu sobre pedra e, nascida, secou-se, pois que não tinha umidade. Pulando para o versículo 13, Jesus explicando: e os que estão sobre pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Olha o que o texto diz. Mas, lembrando nosso pastor Geraldo, mas, como não tem raiz, apenas creem por algum tempo. E, no tempo da tentação, ou da provação, se desviam. Se desviam. Se desviam. Ontem nós abordamos um senhor. E ontem foram 3 pessoas, dentro da abordagem que nós fizemos na rua, que disseram que estavam afastadas. E pelo menos uma pessoa com quem eu conversei diretamente disse que tinha se afastado por conta da liderança.
contou mais ou menos por alto o problema. Os problemas da vida. Segundo ponto aqui. É bem verdade que muitas das vezes a gente pode entristecer alguém. Mas se a nossa fé está firmada na rocha, isso não deve ser motivo para a gente abandonar a Cristo. Ele está muito magoado. E eu o alertei. Eu falei, olha só, pode ser que essa liderança que te magoou por algum motivo, talvez por falta de conhecimento, por falta de vigilância, tenha sido exortado pelo Espírito Santo, caído em si, ainda que ele não tenha vindo até você, pode ser que ele tenha se humilhado na presença de Deus e pedido perdão ao Senhor. E se ele fez isso de todo o coração, o Senhor o perdoou. E quanto a você, que foi a parte, que se diz a parte ofendida, que diz, que afirma manter essa mágoa dessa pessoa. Você quer viver com Cristo? Quero. Você lembra da oração do Pai Nosso? Lembro. Me perdoa, Deus, da mesma forma, do mesmo modo que eu perdoo aquele que me ofendeu. Ou seja, eu estou com mágoa, eu estou com ódio daquele que me ofendeu. Ou seja, Deus não me perdoa. É isso que ele está dizendo. E foi isso que eu disse para ele. E eu disse, se você permanecer assim, se você se despedir dessa terra dessa forma, você não vai estar com o Senhor. Eu tenho que te dizer isso. Eu não posso te ocultar isso. É tão bom, né? Ah, irmão, você quer morar no céu? Quero. Então vamos. Você aceita Jesus? Aceito. É bom, né? Falar isso, né? Mas eu tenho que dizer a verdade para ele. Toda a verdade, não uma parte da verdade. Falei com amor. E eu disse isso para ele, olha, eu tenho que te dizer isso. Eu tenho que te alertar no que, o que a palavra fala. Problema todo mundo tem. E o seu problema não é maior do que o meu. O que você está querendo dizer? Não é. Sabe por quê? Porque o problema que eu tenho é meu. E não está na sua pele. E o problema que você tem é seu. E não está na minha pele. Momentos difíceis, todo mundo passa. Momentos adversos, todo mundo passa. Mas aquele que está firmado em Cristo, ainda que venha a tempestade, irmãos, ainda que venham os momentos difíceis, esse vai permanecer de pé, porque está com os olhos fixos, está com os olhos focados no autor e consumador da nossa salvação. Não está com os olhos fixos, focados no homem. Não é porque tem a responsabilidade de um pastor que ele não vai errar. E eu não estou dizendo com isso que eu tenho uma licença para te ofender, para errar contra você, mas em algum momento eu vou fazer isso. Mesmo que eu não queira, mesmo que eu não esteja percebido, eu vou fazer, irmãos. Não tem jeito. Sabe por quê? Sou ser humano igual a você. Lembra que eu falei no início que a mensagem falou primeiro comigo? Quando eu perguntei, Senhor, com temor, quem será o próximo? Pode ser eu, irmãos. Quem será o próximo? Estou fora, estou indo embora, estou partindo. Que isso? Sim, eu sou ser humano igual a todo mundo. Não é porque eu recebi uma responsabilidade maior
que eu sou mais forte, não. Sou não. Eu careço muito da graça e da misericórdia do Senhor. Ai, irmãos, tem hora que dá vontade de chorar. Os problemas da vida, eles não podem nos afastar do Senhor, eles não devem nos afastar do Senhor, por piores que eles possam parecer, por piores que eles sejam, não podem. Talvez, nesse meu pouco tempo, vendo algumas situações ali, e até porque eu sei de algumas coisas também que aconteceram com algumas pessoas, talvez ocorreram problemas de infidelidade no relacionamento dessas pessoas. E aí, o casamento acabou. Talvez não tenha havido perdão, ou houve uma reincidência, e aí uma das partes, acabou. Talvez tenha acontecido isso. E aí, uma das partes, agora ninguém me segura. Fiquei tantos anos aqui, não, agora eu vou viver minha vida, agora ninguém me segura. Problemas da vida. Problemas da vida. Ou pode ter sido uma decepção, um outro tipo de decepção. Ou alguma grande perda. Que pode ser que essa pessoa ou essas pessoas não tenham conseguido superar. Talvez, intimamente, elas estejam apontando e culpando a Deus pelas perdas que tiveram. Como eu falei, talvez o mau exemplo de algumas lideranças, ou até mesmo enfermidades que Deus não curou e vidas que Deus não guardou. Embora tivessem sido feitas muitas orações, jejuns, e ainda assim Deus permitiu que fossem embora. Ou perda de emprego, diversos tipos de perda. Como nós falamos aqui nesse segundo ponto, problemas da vida. O mais interessante aqui, nesse segundo caso, é que ouviu-se a palavra e recebeu-a com alegria. Mas essa alegria não foi uma alegria duradoura. Porque quando os problemas apareceram, a fé deles durou pouco tempo. E na hora que veio o vento, o deserto, a tempestade, eles jogaram a toalha. Problemas da vida. Em terceiro lugar, que é o que o Senhor ministrou ao meu coração. Pode ser também que não tenha sido nenhuma das duas primeiras, nenhuma das duas situações citadas até agora. Pode ser que o fato deles terem abandonado a fé tenha sido as boas coisas da vida. O texto fala no versículo 7, falando da semente. E outra caiu entre espinhos,
e crescendo com ela os espinhos a sufocaram. Pulando agora para o versículo 14, Jesus explicando. E a que caiu entre espinhos, esses são os que ouviram e, indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. Não dão fruto com perfeição. Eu já comentei em grupos menores que eu conheço pessoas, e assim, é admirável o que eu vou falar, e não tem nada de errado o que eu vou dizer também, tá? Mas apenas eu quero que você preste atenção nisso que eu vou dizer, nessa observação que eu vou fazer. Eu conheço uma menina, e o Cleiton também conhece, a Jéssica também, e eu observava isso quando minha esposa e eu estávamos discipulando a mãe dessa moça. Que menina determinada. Que menina determinada. Ela traçou um objetivo de vida profissional. E enquanto essa garota não conseguiu, ela não sossegou. Eu acredito, irmãos, que, é claro que, observando, eu acredito que deve ter sido ali uns 3 anos eu acredito que por aí, uns 3 anos só, queimando mesmo, coisa séria, estudando mesmo, com vontade, até que enfim ela conseguiu. Eu nunca tive assim, contato, com ela, mas eu comentei com minha esposa, eu falei, poxa, se essa sede pelas conquistas de coisas passageiras, se ela usasse pelo menos a metade disso que ela está usando para a conquista de coisas passageiras, para Jesus essa menina seria uma bomba nas mãos do Senhor. Tamanho era a dedicação que ela possuía. Ah, então você está criticando quem estuda? Não. Na minha casa, eu incentivo a minha filha a estudar. Eu incentivo. Mas eu faço uma advertência. Que aquilo que eu almejo, aquilo que eu vou fazer, não roube o tempo que eu tenho que eu preciso ter para Deus. Eu não sei se essa moça, depois que conseguiu aquilo que ela queria, se ela, agora eu vou me dedicar a Cristo. Eu não sei se ela fez isso. Não sei, de verdade. Não sei se o Cleiton ou a Jéssica sabe se ela fez isso. O fato é que ela conseguiu. E hoje, com menos de 30 anos, provavelmente ela já tem uma vida financeira estável, por conta dessa conquista que ela teve. Mérito dela. Não tem nada de errado nisso. Mas o que eu percebia é que Deus não estava ali naquele negócio. Talvez alguma dessas pessoas com quem eu convivi, provavelmente hoje tem uma carreira muito boa, muito promissora. Alguns postam viajando e demonstram, uma vida financeira muito boa. Talvez essas pessoas não tenham preocupações, como, por exemplo, uma simples conta para pagar. Mas elas estão preocupadas com o trabalho, só com o trabalho, e quando sobra um tempinho, com a curtição. Afinal de contas, elas trabalham tanto, elas merecem uma diversão, não é verdade? Mas e Deus, onde é que fica nisso tudo? A Bíblia declara no livro de Eclesiastes que há tempo para tudo. O problema, irmãos, não é
você aproveitar algum tempo que você tenha para passear. Não há pecado nisso. O problema é quando se troca aquilo que é devido ao Senhor. É nisso que consiste o problema. E muitas pessoas estão conseguindo galgar os seus objetivos profissionais. Se comprometem, se casam com o trabalho, com suas carreiras, ou até mesmo com seus afazeres em casa, inclusive. E aí permitem que essas coisas acabem comprometendo a sua vida com Deus, aquilo que é devido ao Senhor. E essas pessoas aqui, desse terceiro caso, que se afastaram de Deus, se afastaram da comunhão com os santos por causa das coisas boas da vida. Cuidado com as armadilhas. Nem sempre Satanás vai colocar tropeço. Nem sempre vai haver dor. Nem sempre vai haver decepção. Nem sempre ele vai tentar roubar a sua fé. Às vezes ele vai colocar uma situação tranquila. Talvez ele tenha tentado fazer isso com você. Minar a fé. Isso aqui não deu. Não consegui. Aí vem um agente, chefe, a fé tá difícil de roubar. Então bota uma enfermidade, bota um problema na vida dele ou dela lá. Dessa vez ele cai, ou ela cai. E tenta, aí o agente vem, tenta, não consegue. Aquele ali é osso duro de roer, não está dando não, chefe. Não está dando não? Então faz o seguinte. Sai de perto. Deixa tudo tranquilo. A gente dá a linha. Ele vai tropeçar na própria linha que a gente vai dar. Amado, se a gente observar a palavra ao longo do tempo, era assim. Lembra do povo de Israel? Quando estava tudo tranquilo, aí o povo vinha, estava tudo tranquilo, né? Deus já tinha dado livramento, estava tudo tranquilo, o povo vinha, daqui a pouco estava distante da vontade de Deus. Aí Deus permitia que viesse os inimigos, aí eles se lembravam de Deus, aí começavam a clamar. Aí Deus, na sua infinita graça e misericórdia, fazia o quê? Os libertava. Coisas boas da vida. Então foram essas três condições que o Senhor me fez meditar, sem que ela soubesse, né? Com a ajuda ali do Espírito Santo que usou a irmã Cláudia. Tem gente que a fé é roubada. Tem gente que os problemas da vida acabam tirando-lhe a atenção das coisas de Deus. E tem gente que as coisas boas da vida acabam fazendo com que elas se esqueçam do Senhor. Acabam fazendo isso. Amados, o melhor lugar para se estar é no centro da vontade de Deus. Minha filha, há algum tempo atrás, conversa informal assim, pai, você tem vontade de sair do país? Falei, não. Eu acho que eu expus alguns motivos para ela. Irmãos, existem lugares no mundo, com uma estrutura para se viver,
fenomenal, que talvez a gente não consiga, eu particularmente, né? Eu não consigo mensurar. Mas pode ser que para mim, aquilo seja uma armadilha. Pode ser que se eu adentrar para uma estrutura dessa, um padrão de vida mais tranquilo, eu deixe de depender de Deus. Eu deixo de confiar no Senhor. E Satanás, ele trabalha dessas formas. E sabe qual é a minha oração? Para que não aconteça comigo o que aconteceu com essas pessoas. Porque eu também estou sujeito a isso. Por isso que me veio o temor. Porque eu não sou melhor do que eles em nada. Tampouco nenhum de vocês aqui. Todos nós, sem nenhuma exceção, irmãos, estamos sujeitos a estar vivendo coisas semelhantes às que eu pude perceber, ou outras que eu também nem tenha conhecimento. Mas então, como o que eu devo fazer para não abandonar a fé, para não abandonar a minha caminhada, para não me deixar seduzir pelas coisas boas e acabar esquecendo do Senhor? Como? No primeiro versículo que a gente leu está a resposta. Primeiro versículo, Lucas 8:15. Como não abandonar a fé? E a que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Primeiro lugar, lembra que eu falei que todos esses 3 primeiros casos aqui, todos ouviram, mas o único que ouviu e conservou foi esse último caso aqui. Versículo 15. Esse ouviu a palavra e conservou aonde? No coração. Então, em primeiro lugar, o que eu preciso fazer para não abandonar a fé, para não perder a fé? O que eu preciso fazer para não ter a minha fé roubada? Para não permitir que os problemas da vida me afastem do Senhor, da comunhão com os santos? Para não permitir que as coisas boas da vida tirem o meu foco da cruz? O que eu preciso fazer? Ouvir a palavra e aplicá-la na minha vida, diariamente. Eu preciso ouvir a palavra e aplicá-la na minha vida diariamente. Segundo lugar, além de ouvir a palavra e aplicá-la diariamente à minha vida, o texto aqui fala, mais uma vez o versículo 15 fala, ouvindo a palavra e fizeram o quê? Conservaram num coração honesto e bom. Conservar a palavra, guardar a palavra. Guardar a palavra. Me lembrei de um versículo que diz assim, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Enquanto a palavra do Senhor queimar no nosso coração, o temor de Deus estará em nós. Enquanto a mensagem do Evangelho estiver viva em nós, nós não vamos nos preocupar com as coisas boas da vida apenas,
A gente não vai se deixar levar por essas coisas. A adversidade vai vir e a gente vai continuar firme, confiando em Deus. Haja o que houver, aconteça o que acontecer. Deus vai usar os seus agentes, melhor dizendo, Satanás vai usar os seus agentes para colocar dúvida no nosso coração. Mas sabe o que a gente vai fazer? Ainda que tudo acabe, eu vou continuar firme, confiando na promessa do Deus vivo. Ainda que a enfermidade venha me acometer, ainda que a enfermidade venha até me levar, ou levar alguém da minha família, eu vou continuar confiando no Deus da minha salvação, porque essa matéria aqui, irmãos, é perecível. A Bíblia declara que carne ou sangue não podem herdar o reino de Deus. O mais importante, irmãos, é o nosso nome com visto de entrada na glória. É o nosso nome escrito no livro da vida. Isso é o mais importante. É claro, irmãos, é óbvio que ninguém, eu sempre falo sobre isso, né? Que eu não quero padecer por enfermidade, por doença, eu não quero. Mas eu não tenho escolha. Faz parte da vida do ser humano. Se tiver que acontecer, vai acontecer. Mas o que eu não posso é perder a minha fé no Deus que salva. No Deus que um dia há de restaurar aquele que, por exemplo, foi mutilado por conta de alguma enfermidade. Ou seja, perdeu algum membro. Você conhece alguém que perdeu algum membro? Eu falo do corpo mesmo, ou até mesmo a vida por conta de enfermidade. Não se preocupe. Um dia esse corpo aqui vai virar pó, vai passar. Mas aqueles que esperam no Senhor permanecerão para sempre. Amados irmãos, eu não estou dizendo para você se descuidar do seu corpo, a questão não é essa. É que se alguma coisa acontecer, você não deve permitir que a circunstância te envolva de uma tal forma que a sua fé seja minada e você abandone a Deus. Não. Mas que você e eu, que nós creiamos no autor da vida, no Deus da nossa salvação. Como não abandonar a fé? Ouvir e aplicar a palavra à nossa própria vida. Segundo, conservá-la num coração honesto e bom. Quando eu conservo a palavra, o meu coração está conservado. O meu coração é um coração honesto e bom. Quando eu aplico a minha vida, a sabedoria, ao entendimento, como fala muito em Provérbios, eu estou agradando a Deus, eu estou andando segundo a vontade dEle, amados irmãos. E além disso, amados, de ouvir e aplicar a palavra, de conservá-la num coração honesto e bom, o texto também diz, dão fruto com perseverança. Insistência, perseverando. Nós precisamos frutificar para a glória de Deus. Nós precisamos dar frutos para o louvor da glória do Senhor, porque foi para isso que Ele nos chamou. Fomos chamados para o louvor da glória de Deus. Queridos, essas pessoas que eu pude perceber que já, inclusive, passaram por aqui, ou passaram por outros lugares por onde eu passei, algumas delas estão afastadas e fazem questão de mostrar isso com seu
mundano estilo de vida. E se nós não andarmos segundo a vontade de Deus, nós poderemos ser os próximos. Então, o meu apelo para nós, Igreja do Senhor, é que a palavra de Deus habite em nosso coração constantemente. O desejo do meu coração é que nenhum de nós tenha a fé roubada, que nenhum de nós se entregue aos problemas da vida e que nenhum de nós seja distraído pelas coisas lícitas, pelas coisas boas, pelas coisas corretas, mas que muitas das vezes acabam roubando o tempo que é para Deus. Nós precisamos ser esse coração. Foi o último caso que eu citei e o primeiro versículo que eu li, do versículo 15. E a que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Eu convido você a se colocar de pé nesse momento. E se você foi enquadrado pelo Espírito Santo em algum desses casos aqui, roubo da fé, problemas da vida ou coisas boas da vida, se você tem percebido, ou se nessa noite o Espírito Santo te mostrou que você está sucumbindo na sua fé, você está morrendo na fé, eu convido você ao arrependimento. Eu convido você a clamar ao Senhor para que os seus olhos sejam abertos, a fim de viver por fé e não por vista. Nós não fomos chamados para viver por vista, mas nós fomos restaurados pelo Senhor. Somos a igreja do Senhor e somos exortados a vivermos pela fé. Que nenhuma circunstância seja capaz de roubar-lhe a fé. E se isso tem acontecido com alguém aqui, eu não estou aqui para apontar o dedo para você. Eu estou aqui para estender a mão para você e dizer: vamos continuar. Não é hora de parar. Não é para parar. É para perseverar. A promessa de salvação só vai alcançar quem persevera e quem vai até o fim. Não há uma licença para parar. Independente das circunstâncias, não há. A ordem é continuar até o fim. Eu convido você nessa noite a orar ao Senhor. Se você tem sido enquadrado pelo Espírito Santo num desses casos aqui, se você tem se identificado em um desses casos aqui, desses 3 casos aqui que eu citei, peça perdão ao Senhor e diga: Senhor, transforma o meu coração, faz do meu coração como um terreno fértil, como uma boa terra. Faz do meu coração, Senhor, como uma boa terra, para receber a Tua palavra e frutificar, para conservar a Tua palavra,
Amados, é tempo de congregar e não de se afastar, em nome de Jesus. É tempo de estarmos mais unidos do que nunca. O bombardeio contra a nossa fé é muito grande. Pelo amor de Deus, por tua alma, ouça, atenda ao clamor do Espírito, para que nós não estejamos com a nossa fé sendo enfraquecida por todos os lados de bombardeio que vem. Vamos orar. Pai, eu quero entregar, Senhor amado, esse momento, Senhor, diante de Ti, Pai. Quero entregar essa palavra. Que ninguém aqui seja o próximo. Ninguém seja o próximo. Que eu não seja o próximo, Pai. Eu estou aqui ministrando, mas eu sou ser humano como todos os meus irmãos, sujeito a tudo, Pai. Eu peço ao Senhor, Pai, para guardar o meu coração, a minha mente, guardar os meus passos, da minha família, Senhor, da Tua igreja, Pai, cada família aqui representada, cada criança, cada bebê, cada criança, cada adolescente, cada jovem, cada adulto, cada idoso, Pai. Que ninguém aqui seja o próximo, Pai. Ninguém. Tem misericórdia de nós, Jesus. A situação não está fácil. Eu te imploro, Senhor, tem misericórdia de nós, ó Pai. Tem misericórdia, Deus. Tem misericórdia daquele que está fraquejando na fé, Pai. Tem misericórdia. E aqueles que estão fortalecidos em Ti, não permita que fraquejem, Pai. Mas que sejam, Pai, um canal do Senhor para ajudar a fortalecer aqueles que estão querendo parar. Nós não estamos aqui, Senhor, para afundar ninguém, mas para estender a mão e oferecer ajuda para essa caminhada que a gente sabe que não é fácil, que a gente sabe que tem muitos obstáculos, ó Deus. Ajuda-nos, ó Pai. Ajuda-nos, Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, ajuda-nos. Liberta aquele que está preso, Senhor, em alguma armadilha de pecado, Pai, a fim de que seja livre para te adorar, livre para viver, Senhor, na Tua presença. Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Que ninguém aqui seja o próximo. Eu te imploro, Pai, para a glória do Teu nome santo, para a honra e glória do Teu nome, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém.